Olá pessoal, muito prazer, meu nome é Violet. Se você acompanha o canal, você já me viu por aqui, mas se você não sabe quem eu sou, eu trabalho com a Kim há alguns anos, a gente trabalha magicamente juntas tem bastante tempo já. Eu não trabalho com os dragões, não igual a ela, que ela tem um trabalho frequente, eu trabalho com outras divindades, os dragões são entidades, mas enfim. Eu trabalho com outras divindades. E sim, eu trabalho com os dragões, mas geralmente é quando eu tô com ela. Sozinha eu não costumo fazer isso. Até porque minha área de trabalho é outra. E por isso eu estou aqui. Eu estou aqui para falar sobre o que eu tenho experiência com o que eu trabalho. Hoje nós vamos eu vou responder algumas dúvidas sobre divindades que me enviaram. Para quem não sabe, eu trabalhei com os deuses africanos, trabalhei com os indianos e com os gregos, que são os que eu tenho, como é que eu posso dizer, um pouco mais de facilidade até. E me mandaram algumas perguntas e eu achei que seria interessante responder aqui no canal. Então, vamos começar? A primeira é: os deuses se comunicam com a gente? Se sim, como? Sim, eles se comunicam com a gente. E depende muito da divindade que você trabalha. Tem divindades que podem simplesmente te responder por sonhos. Eles podem vir até você, eles podem sussurrar no seu ouvido, fazer você ter percepções, falar com você pelo tarô, ou simplesmente mandar algo para vir te responder, como algum servo deles e coisas do tipo. E as divindades que eu trabalhava, eles vinham até mim e falavam comigo. Eu era muito próxima do que eu trabalhava. Atualmente eu não tô trabalhando com divindade nenhuma, só pra deixar claro. Se tem alguma maneira certa de cultuar um deus, vamos lá. Depende da entidade que você da divindade que você trabalha. Vamos sempre focar nisso. Tudo depende de com quem você trabalha. Se você trabalha, vamos lá, por exemplo, com Afrodite. Afrodite, deusa da beleza e tudo mais. Você vai sentar e vai estudar sobre ela. O que era oferecido a Afrodite? O que é oferecido a ela? Como as pessoas trabalham com ela? Como ela se mostra para outras pessoas também é importante. Porque aí você já vai ter uma base do que ela gosta. E de como ela trabalha. Porque se você estudar, você vai ver que sempre vai ter em algum lugar falando como ela era cultuada. Raramente são exceções de deuses de culturas muito, 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 muito antigas. São essas as exceções que você não vai achar facilmente como era cultuado. Mas, por exemplo, na mitologia grega fala bastante. Então, assim, você vai achar e você vai se adaptar a isso. Lembrando que você faz o que você pode, entendeu? Porque se você não pode fazer, você vai fazer da sua forma, da sua maneira. Se o Deus quiser trabalhar com você, ele vai aceitar, entendeu? Mas lembre-se, é sempre se eles quiserem. Você não pode forçar uma divindade a fazer o que você quer. Deixa eu ver a terceira pergunta. Os deuses ganham afeto pelas pessoas que seguem eles? Sim, eu diria que sim. Pelo menos, por exemplo, o meu trabalho com os deuses africanos. Eu costumo dizer que eu aprendi muita coisa com eles. Não costumo dizer não, eu realmente aprendi muita coisa com eles. E base de quem eu sou hoje é por causa deles. E a forma que eles me tratavam, eu não vi eles tratando mais ninguém. Porque nos meus momentos mais desesperadores, eles vinham até mim. Eu não chegava a chamá-los. Eles vinham até mim. Eles vinham e falavam palavras de consolo, me auxiliavam. Às vezes nem falavam nada, só simplesmente mostravam pra mim que estavam comigo. E se isso não é uma forma de demonstrar carinho, eu simplesmente não sei o que é. Vamos para a próxima pergunta. Como cultuar um deus específico? E novamente a gente entra naquele fato de que você tem que estudar sobre o deus para você saber mais sobre ele, para você entendê-lo. A gente nunca entende uma divindade realmente, né? Para você saber mais do que ele gosta, de como não gosta. Porque, por exemplo, você não vai chamar um deus festivo e lhe oferecer um culto,
simplesmente mórbido, digamos assim. Por exemplo, meu antigo mestre, ele trabalhava com Baco. E Baco é um deus muito festivo. E ele sempre me insistiu, se um dia você for trabalhar com Baco, por favor, música, dança. Não esqueça disso. É um deus festivo, é um deus que gosta de festa. Não fique parada, porque ele vai simplesmente olhar pra você e provavelmente vai embora, não vai querer ficar. Você tem que atrair. Como é que eu posso... Não vou dizer atraí-lo, mas faça pelo menos algo que ele goste, algo que você possa fazer. Eu sempre vou focar nessa parte porque eu vejo muita gente achando que tem que comprar coisas de ouro, tem que oferecer vinhos caros, isso e aquilo, e não é assim. Vamos para a próxima pergunta. Vai chegar uma pergunta, eu tenho certeza que eu vou acabar entrando melhor nesse assunto, então eu vou explicar mais pra frente. As personalidades dos deuses são diferentes. Sim, elas são bem diferentes uma da outra, até porque eles não são iguais. Sim, existem muitas crenças e teorias de que são todos um deus só, mas ainda assim são faces. Então, elas não são iguais. Próxima... Repara não, gente, é porque o meu celular tá centralizado no meu notebook, então é um pouquinho difícil aqui. Quando começamos a trabalhar com os deuses, influencia na nossa personalidade de acordo com a finalidade do deus? Eu acredito que sim. Principalmente se você for muito ligada a essa divindade. Por exemplo, eu trabalhei com Yansan, ou Ya, como você preferir chamá-la. E Yansan, ela é uma deusa muito forte, é uma mulher muito forte, é uma mulher brava, uma guerreira, é empoderada. E, Celso, quando eu trabalhava com ela, eu era exatamente assim. Não que eu não seja hoje em dia, mas eu tinha um temperamento muito mais forte do que eu tenho hoje. Uma necessidade de chegar e mostrar. Eu posso, eu consigo. Mas provar pra mim mesma, não pros outros. Eu sempre tive muito isso no meu trabalho com ela. A minha personalidade, eu sou sagitariana. Então, assim, um signo de fogo já é um pouquinho difícil de lidar. Mas, assim, com ela era tudo mais intenso, sabe? Tudo mais forte. E quando eu me aproximei mais de Ogum, que era a divindade masculina, eu ainda assim tinha, porque Ogum é um deus guerreiro, mas Ogum é um deus calmo, ele é pacífico. Até que se irrite, porque ele ainda é um guerreiro. E eu realmente fiquei um pouco mais calma quando iniciei meu trabalho com ele. Modificou, sabe? Até porque a gente aprende muito com os deuses. Não que, tô trabalhando com ele, eu vou ficar igual a ele. Não é assim. Mas a gente acaba aprendendo bastante. E acaba modificando quem nós somos. Evoluindo, podemos assim dizer. Deixa eu ver a próxima pergunta. Como representar o deus e a deusa no meu altar? Então, vamos lá. Você pode utilizar duas velas. O mais comum, que a gente vê bastante por aí, de uma forma simples, assim, por assim dizer, é uma vela preta à esquerda para a deusa e uma vela branca à direita para o deus. Mas, de preferência, sempre coloque direita para o polo masculino e esquerda para o polo feminino. Se você não tiver a vela preta, você pode usar duas velas brancas, mas consagre-as. Eu consagro essa vela para Deus, eu consagro essa vela para o Deus. Deixe claro as suas intenções antes de acendê-la. Próxima pergunta, vamos lá. Como deixar uma oferenda para os deuses? E novamente a gente toca naquele assunto que eu falei que eu ia entrar. Vai muito do Deus. Por exemplo, eu trabalhei, vou focar muito em Ogum e Yansan, porque eles foram muito próximos de mim. Foram até os deuses que eu trabalhei por muito mais tempo. Eu acho que eu nunca fiquei tanto tempo com alguma divindade. E, enfim, quando eu trabalhei com Ogum e Yansan, eu comecei trabalhando como bruxa. Eu não estava em um terreiro. Eu não conhecia eles através do terreiro. Foi diferente. Eles vieram até mim, se apresentaram e eu comecei a trabalhar com eles. E, assim, eu oferecia o que tinha. Eu não sabia exatamente o que oferecer a eles, mas eu oferecia o que eu podia. Se eu estivesse bebendo vinho, eu iria oferecer vinho.
Se eu estivesse, não sei, comendo chocolate, eu iria oferecer o chocolate. Porque era o que eu tinha e era o que eu podia oferecer. E eles nunca reclamaram, pelo contrário, eles sempre aceitaram. Quando eu entrei num barracão, eu descobri que Ogum bebia cerveja, descobri que a comida de Yansan é acarajé, e por aí vai. Só que, depois que eu saí, eu fui conversar com eles novamente. E falei, eu não posso te oferecer aqui o que eu oferecia lá. E eles viraram pra mim e me responderam. A gente nunca te pediu por aquilo. Você fez porque você quis. A gente nunca pediu pra você chegar e arriar uma quartinha. Você fez... assentar uma quartinha, desculpa. Pronunciei errado. Você fez porque você quis, foi uma decisão que você tomou. Se você não pode oferecer pra gente, tudo bem. Nós aceitamos o que você nos oferecer, porque o nosso trabalho sempre foi assim. E eu fiquei muito feliz com isso. Mas assim, é isso que eu quero dizer. Eles aceitam o que você puder oferecer. Não é muito, eu tô aqui porque a Violet oferece banquetes, me oferece ouros e joias. Não, eles estão mais interessados no fato de você estar aqui querendo aprender com eles do que nas suas oferendas. Porque a oferenda você está dando algo pra eles, você quer dar aquilo, entende? Você está fazendo aquilo porque você quer. Eles estão mais focados no seu interesse em aprender com eles do que nisso. Não vou negar que eles não ficavam felizes com presentes, óbvio. Quem é que não fica feliz com presentes, gente? Por favor. Eu adoro ganhar presente. Mas eu sinto muito mais prazer em oferecer a eles o meu trabalho do que uma oferenda, porque eu moro com meus pais são cristãos e eu não posso ficar riando comida pra santo, nem pra divindade nenhuma. O máximo que eu posso fazer às vezes é acender uma vela, um incenso. E é o que eu tenho, é o que eu posso. E eles aceitam. Vamos para a próxima pergunta? Se existe algum tipo de oração certa para os deuses que nem na igreja. Então tá, vamos lá. A gente entrou num tópico um pouquinho mais complicado. Lembrando que oração não é uma reza. Reza é uma coisa, oração é outra. Oração é pessoal, vem de você. A reza, eu posso estar falando errado, mas a reza são palavras decoradas que você repete, quase como um mantra. Ou talvez como um mantra, não quase. Mas enfim. Existe sim, por exemplo, como os deuses, os orixás têm os pontos, os gregos têm escrituras que falam sobre que eram, como eram as pronunciadas coisas lá, e por aí vai. Mas se você não tem acesso a isso, não se preocupe. Você não precisa falar palavras em grego, em latim e coisas do tipo para poder conseguir se comunicar com eles. Não se preocupem com isso. Se você quiser fazer, aí é com você. Mas, sério, não se preocupem com isso. Posso colocar o meu nome mágico em homenagem a um deus e uma deusa? Pode. Eu e nem a Kim a gente recomenda. Eu posso falar isso porque ela concordou comigo. A gente não recomenda, até porque se findar o seu trabalho com tal divindade, você vai mesmo querer manter o nome? E se não tiver dado certo, se tiver sido ruim, se não tiver sido um bom trabalho, você vai querer manter aquele nome? Pense nisso. Como fazer um ritual com os deuses? Igual você faz um ritual normal, gente. Vamos lá. Abre o círculo, chama as torres e então chame os deuses que você trabalha e convide-os a estar com você. Existe algum deus ou deusa mais poderoso que os outros? Não, não existe. São divindades distintas, com poderes distintos. Mas não existe um que seja mais poderoso ou menos poderoso que o outro. São poderes diferentes. Os deuses podem ser representados por animais, tipo coruja, cães e etc. Sim. Athena não representa, um dos seus símbolos é uma coruja, não é mesmo? O Baluaê tem um cachorro, se eu não me engano. E última pergunta: se existe algum deus ou deusa na magia dos dragões?
Sim, que é a divindade que é quem trabalha, a única, que se chama Tiamat. Ela é a mãe dos dragões. Tem um deus também, mas eu não me recordo do nome agora pra falar pra vocês. Enfim, espero que vocês tenham gostado. Esse é o primeiro vídeo que eu gravo sozinha, então desculpe se tiver meio estranho. Deixa seu like, deixa um comentário, se inscreve no canal, segue a gente no Instagram. E eu acho que é só isso. Espero que tenha agradado. Tchau!